Na imagem fica mais escuro, tá? E na mucosa fica mais clarinha, tá bom? Então já está gravando, vamos continuar aí. Então a gente já aprendeu as glândulas exócrinas, classificando como número de ductos, formato dos adenômeros e se é seroso ou mucoso, a natureza de secreção. Aquela parte de merócrina, apócrina, que lá não dá para ver, mas existe. Tá? No livro vocês vão ver lá. Então vamos estudar agora a glândula endócrina. A glândula endócrina é aquela que não tem ducto, né? Que perdeu a origem com o epitélio de origem aqui, rebentou e foi lá para baixo. Ela pode formar cordões, uma célula do ladinho da outra, ou podem formar folículos, né? O que é um folículo? É quando as duas extremidades se uniram, tá? Geralmente, antigamente, né? Desculpe, as glândulas endócrinas secretavam só hormônios. Então, por isso que glândula endócrina predominantemente secreta hormônios, seja um hormônio lipídico ou proteico, tá? Por que eu falo hormônios? Porque o hormônio é toda substância que vai cair na corrente sanguínea. Cair na corrente sanguínea, ela vai circular o nosso corpo e vai chegar em algum lugar, tá? Então, a definição de hormônio é toda substância química sintetizada por células isoladas ou organizadas em um tecido que libera na corrente sanguínea para efetuar em outro lugar distante, tá? Então, as glândulas exócrinas vão produzir um conteúdo, vai cair na corrente sanguínea, vai circular o nosso corpo e vai para outro lugar. As glândulas endócrinas são geralmente vascularizadas, óbvio, tem muito vaso sanguíneo, e são inervadas também, tem presença de nervos, tá? Sistema nervoso. Então, isso quer dizer que nosso sistema nervoso, ora pode ativar essa glândula, ora pode inibir essa glândula. Exemplo disso é uma glândula que a gente chama adrenal, né? Está lá em cima dos nossos rins, que funciona para produzir adrenalina. Então, por exemplo, quando a gente está em situação de ansiedade, de desespero, de medo, de tudo isso, o nosso sistema nervoso vai liberar um sinal elétrico e vai até a glândula adrenal e vai liberar do nosso adrenal um hormônio, chamado, por exemplo, adrenalina. Aí a gente começa a suar, a gente começa a ficar com as mãos suadas, a gente começa a pupila dilata, né? Então, são efeitos da adrenalina sobre um efeito nervoso, tá? Então, as glândulas endócrinas são aquelas que têm vaso sanguíneo. Vamos classificar elas. Elas só têm dois tipos de classificação: folicular e cordonal. Apenas isso. Só folicular e adrenal. O que ocorre numa glândula endócrina? A glândula endócrina, pessoal, ela não tem um produto feito, pronto. Ela não tem um produto já pronto lá, não. Ela precisa de um sinal, por exemplo, que sai da hipófise, né? Sai da hipófise e vai para a tireoide, que vai para outra, por exemplo. Então, eu tenho aqui um sinal, aqui tinha um esqueminha, tá? Uma apresentação. Na glândula endócrina não há ductos, a secreção é liberada direto no sangue. Eu tenho uma molécula sinalizadora, que a gente já viu o que é um sinal. Aqui eu tenho receptores, são proteínas transmembranas. Então, por exemplo, lá na célula do pâncreas, que é um exemplo, né? Ou da tireoide. Eu tenho um pré-hormônio que sai da hipófise e vai ligar especificamente nesse receptor. Se aqui é bolinha, vai ligar bolinha. Se aqui é quadrado, não vai ligar, tá bom? Então tem que ter uma certa afinidade. Então, aqui eu tenho o receptor e aqui eu tenho a glândula. Aí eu tenho o pré-hormônio, vai se ligar aqui. Esse pré-hormônio, a partir de que liga aqui, desencadeia uma reação de sinalização intracelular, fazendo com que a célula produza o hormônio. Aí o hormônio vai ser produzido e vai ser liberado na corrente sanguínea. Então, o que isso quer dizer? Que as glândulas endócrinas só trabalham sob demanda, correto? E essa demanda tem que ter uma sinalização de uma glândula mestre, que é a hipófise. Tá? Os hormônios podem ser
peptídicos, proteicos, esteroidais e glicoproteínas. Tá? Então, de novo, temos só dois tipos de glândulas endócrinas. Elas só classificam em dois tipos. Cordonal, aqui ó, um cordãozinho em volta do vaso sanguíneo. Ou folicular, forma um folículo aqui, ó, um folículo aqui e o vaso sanguíneo ao redor. Outro folículo aqui e o vaso sanguíneo. Qual a diferença dos dois folículos? Um tem um interior com bastante conteúdo, o outro ainda está produzindo. Okay? Então, glândulas endócrinas. Só pode ser folicular e cordonal. Beleza? Aqui eu tenho, então, agora a gente não vai classificar as glândulas como endócrina, folicular e cordonal, não. A gente vai direto nos exemplos que tem no livro, tá? Um exemplo de órgão que é uma glândula endócrina, suprarrenais ou adrenal, tá? Ela é uma glândula achatada anatomicamente, dispostas na parte superior dos nossos rins, tá? Formado por duas regiões, uma mais periférica, tá? Chamada cortical, e uma mais interna, chamada de medular, tá? A adrenal vai produzir dois tipos de hormônios, os esteroidais e os catecolaminas de hormônio, beleza? Aqui tem um exemplo da glândula adrenal que a gente vai estudar na aula prática. Aqui a região mais de fora, derivada do mesodermo, tem a cortical, e aqui a parte mais medular, né, derivada do neuroectoderma, eu tenho a parte medular, certo? Córtex e medula são regiões dessa glândula. Córtex mais periférico e medula mais interna, tá? Aí, essa glândula adrenal, quando a gente estuda ela é formada por cordões compridão, assim, ó. Cordões compridos aqui, ó. Cordão compridão, outro cordão compridão, e ao redor desses cordões eu tenho os vasos sanguíneos, tá? Na região cortical, eu tenho esses cordões em pé, verticais. Na região medular, esses cordões são deitados, tá? Horizontais. Então, aqui, ó, na região medular, cordões verticais, e na região cortical, cordões horizontais, certo? Essa glândula, ela vai dividir em três zonas, em três regiões, né? Zona glomerulosa, zona fasciculada e zona reticulosa. No livro tem o que cada uma produz. E no semestre que vem a gente vai aprender mais sobre essa glândula no sistema endócrino, tá bem? Aqui eu só estou mostrando para vocês o cordãozinho da glândula e o vaso sanguíneo ao redor dela, tá? Bem, então vamos. A glândula adrenal é um tipo de glândula endócrina cordonal. Seja ela horizontal ou vertical, tá? Isso que a gente ia ver lá na aula prática. A gente ia ver a região cortical aqui, com a zona glomerulosa mais em cima, a zona fasciculada grandona, a zona reticulada aqui embaixo. E a região medular com os cordões horizontais, tá? Aqui tem um exemplo, pessoal, que eu falei para vocês como que uma glândula medular adrenal, a região medular, por exemplo, vai produzir a adrenalina, ou também chamada de norepinefrina, tá? Essa imagem é do livro de vocês, onde aqui eu tenho, por exemplo, um nervo, né? Sistema nervoso aqui, comunicando. A glândula endócrina não é inervada, então tem nervos. Aí, por exemplo, lá eu fiquei estressado, fiquei desesperado, estou com medo. Apareceu um pitbull na minha frente. Aí, o que acontece? O sistema nervoso vai avisar a sua glândula renal. Essa glândula vai receber aquele receptor aqui, vai receber aquela informação e vai começar a produzir o hormônio. O primeiro hormônio que ela produz é feito lá no retículo, né? Não é o retículo que começa a fazer as proteínas.
Então, na glândula adrenal, eu tenho a formação da cromogramina e encefalina, que é produzido lá no retículo. Essa cromogramina vai passar por complexo de Golgi, vai sofrer modificação, né? Vai ser transformada em proencefalina e procromogramina. Aí essa célula aqui, da adrenal, ela vai conseguir capturar, por endocitose, uma substância chamada de tirosina, tá? Isso, tirosina é um aminoácido. Ela vai captar essa tirosina, captando essa tirosina por endocitose, vai cair dentro de vesículas, ou também chamadas de lisossomos. Aí, a união da tirosina, que vai transformar em dopamina, e vai cair dentro do lisossomo, a união dessa dopamina mais essa proencefalina vai formar aqui dentro do, do lisossomo uma substância chamada norepinefrina. Aí, de acordo com a demanda, essa vesícula vai vir aqui para a beirada, vai vir aqui para a extremidade da célula e vai liberar o seu conteúdo na corrente sanguínea. Que conteúdo que é esse? Adrenalina, epinefrina, vários derivados da adrenalina, tá bem? Isso é chamado de grânulo de secreção, onde eu tenho a união da dopamina que veio de fora com a união do que foi produzido aqui dentro. Foi produzido aqui dentro porque eu tive uma comunicação. Tá? Um exemplo que a gente tem lá no livro de vocês. Outro exemplo muito bom de estudar, né, é a glândula tireoide. Né? A tireoide ela se localiza anteriormente à traqueia, né, formando como se fosse uma borboleta, onde eu tenho dois lóbulos, o direito e o esquerdo, e um istmo, que é a parte do meio. E quando eu pego um pedacinho dela e coloco na lâmina para estudar, eu vejo ela assim, ó. Vejo vários folículos, várias estruturas arredondadas. Dentro dessas estruturas arredondadas, eu tenho uma estrutura aqui dentro, chamada de tireoglobulina. O que é tireoglobulina? É o composto que tem aqui dentro. Foi tudo que essas células produziram e jogaram aqui dentro. Tá? A tireoglobulina, o apelido dela, né, que é o nome científico dela, o apelido dela é coloide. Tá? Então, dentro dos folículos tireoidianos, eu tenho coloide. O que é um coloide? É uma glicoproteína. É uma proteína grande, de alto peso molecular. Tá? Então, a glândula endócrina, ela é tireoide, é classificada como glândula endócrina folicular, apenas. Eu tenho os folículos, aqui eu tenho as células tireoidianas, células foliculares, tá? E do lado das células foliculares, eu tenho umas células mais escuras chamadas de parafoliculares. Tá? Ao lado das foliculares. É um outro tipo de glândula, de célula folicular também, mas produz outra coisa diferente, tá? Então, a glândula folicular, tireoide, é formada por vários folículos. Esses folículos têm dentro deles o coloide, que é o nome, apelido dele. O nome científico é chamado de tireoglobulina. Vocês vão ver no livro, tá? Aí lá no livro tem essa esqueminha aqui, ó. Como que a gente produz o nosso hormônio tireoidiano T3 e T4, que é responsável pelo nosso metabolismo, né? Então a principal função da tireoide é produzir hormônios que vão atuar nos nossos músculos, no nosso estômago, no nosso intestino, no nosso fígado, vão fazer com que a gente tenha energia para a gente viver durante o dia, tá? Então, é uma glândula relacionada ao nosso gasto energético, né? Ao nosso metabolismo. Por isso que tem deficiências, né? Hipotiroidismo e hipertiroidismo. São pessoas que têm facilidades de engordar, pessoas que têm facilidade de emagrecer, tá? Então, aqui eu tenho uma célula desse folículo aqui, ó. Então, vamos pegar uma célulazinha desse folículo aqui, vamos aprender ela. Essa célula, então, folicular, como que ela produz o nosso hormônio? Essa célula tem na sua parede a presença de receptores específicos aqui.
tem a presença de receptor, proteínas canais também, né, chamado de unipasso, por exemplo, canais de iodo. Então, essa célula vai produzir lá no seu retículo, antes de mais nada, vai produzir lá no seu retículo a tireoglobulina, tá? A tireoglobulina vai cair no interior do retículo e vai sofrer a inserção de moléculas de glicose. Uma delas é a manose. A tireoglobulina vai para o complexo de Golgi e sofre outra transformação. Sofrendo outra transformação, vai cair em vesículas e vai ser liberada aqui no exterior da célula. Então, a célula está lá paradinha, produziu tireoglobulina, foi transformada, passou pelo Golgi, foi para a vesícula, da vesícula liberou aqui no espaço, no coloide, né? Então, essa célulazinha aqui, ó, liberou seu conteúdo aqui dentro. Cada uma dessas aqui liberou seu conteúdo aqui dentro desse espaço aqui, chamado de coloide, né? Então, aqui eu tenho o coloide. Essa célula também, ela tem um canal proteico, né? Uma proteína transmembrana que faz o transporte de iodo. Então, ela vai abrir o seu canal de iodo, antes de mais nada, e vai transportar o iodo para dentro dela aqui, vai cair no seu citoplasma, vai passar aqui, vai sofrer uma oxidação, ou seja, uma transformação química, e vai cair aqui dentro do coloide. Então, o coloide é formado por tireoglobulina mais iodo, tá? Então, ó, tireoglobulina, né, a síntese proteica, mais o iodo. Aí eu tenho esse coloide aqui. Aí, a glândula está lá paradinha. Como a glândula endócrina só funciona sob demanda, eu preciso de um recado para ela. Eu preciso que ela tenha uma informação. Que informação que é essa? A glândula hipófise manda um hormônio chamado TSH, hormônio Stimulating Thyroid, em inglês. Então, é o hormônio estimulador da tireoide. Esse negocinho vermelho aqui vai chegar no seu receptor específico, TSH, né? E vai ativar essa célula. O que essa célula vai fazer? Ela vai captar, por endocitose, ela vai captar, né? Endocitose é quando a gente tem um englobamento de partículas. E vai captar esse coloide que estava aqui parado e vai jogar dentro do lisossomo, que é a organela específica por digestão. Então, a célula da tireoide vai captar a tireoglobulina iodada, né? Que é tireoglobulina mais iodo, ou seja, é o coloide mais iodo. Então, uma vez que a célula recebeu o estímulo, o TSH, vai ativar a endocitose dela. Ela vai capturar aquele coloide. Capturando o coloide, vai cair dentro de lisossomo. Olha que interessante. A digestão dessa glândula, a digestão desse coloide iodado sofre transformações químicas lá dentro, né? Que é a junção do coloide com o lisossomo. Quando eu tenho a digestão aqui dentro, eu tenho a transformação dessa tireoglobulina, dando origem, então, a dois hormônios, triiodotironina e tirosina. O nome deles é T3 e T4. Aí o T3 e T4 vai sair e vai lá para a corrente sanguínea, né? A gente não viu aqui que a tireoide, para voltar aqui, a tireoide, ela é folicular, ó, e do lado do folículo eu tenho a presença de vaso sanguíneo. Então, a primeira coisa, vai chegar aquele recado da hipófise e vai ativar a célula. A célula vai fazer endocitose do coloide que já tinha ali dentro e vai jogar para dentro do vaso sanguíneo, tá? Então, a gente tem aqui a produção do T3 e T4. O T3 é o triiodotironina e o T4 é a tirosina, tá? Qual que é a importância do iodo? A importância do iodo na produção do T3 e T4 é que sem o iodo, aqui, ó, sem o coloide iodado, eu não tenho essa digestão completa. Aí eu não vou formar o T3 e T4. Então, por isso que na nossa alimentação, principalmente no sal de cozinha,
Lá em 1893, 1800, hein, pessoal? Foi colocado no sal de cozinha a presença do iodo. Então, todo mundo come iodo por todo dia. E essa quantidade de iodo, pequena quantidade de iodo, já é suficiente para essa glândula funcionar. Quando a gente tem deficiência de iodo, ou grande quantidade de iodo, a gente tem aquela doença, né, que chama bócio. Antigamente tinha muitas pessoas tinham um aumento da glândula tireoide, ela crescia aqui debaixo do pescoço, tá? Então, a importância do iodo é exatamente na produção do T3 e T4. Se eu não tiver esse colóide iodado aqui, eu não vou ter a digestão completa da tireoglobulina, eu não vou ter a formação do T3 e T4. Beleza? Então, é de grande importância o iodo. Essa pergunta que o Murilo fez aí é uma pergunta que a gente usa muito em prova, tá? Então, é isso mesmo que a gente espera de vocês, que a gente tenha já um raciocínio, né, em cima do que a gente já aprendeu. Qual a importância do iodo? A importância do iodo é na formação do T3 e T4, uma vez que não vai ter a digestão completa da tireoglobulina iodada. Beleza? É isso aí, Murilo. Parabéns aí, você está bem atento à matéria. Todos estão, né, gente? Todos. Então, aqui temos a imagem histológica de uma tireoide. Aqui, as células foliculares e aqui a tireoglobulina coloide. Ó. Um folículo aqui, outro folículo aqui, vários folículos. Os vasos sanguíneos estão bem apertados aqui, ó, bem na extremidade aqui, ó. No esqueminha didático aqui eu tenho os vasos sanguíneos bem na lateral, tá? Existe sim alguma doença que está relacionada à absorção de iodo, tá? São doenças genéticas, então por isso que o hipotiroidismo e o hipertiroidismo são doenças também genéticas, onde a nossa tireoide não vai ter aquele canal de iodo específico. Então a gente pode comer iodo à vontade, que ele não vai entrar dentro do coloide aqui, tá? Então, Rafael, a gente tem sim doenças relacionadas à captação de iodo, sim, tá? Geralmente é o hipotiroidismo, tá? Onde eu tenho baixa deficiência de hormônios tiroidianos. Aqui, ó, o exemplo do que ocorre com o T3 e T4. Ele acelera os processos metabólicos, ele aumenta a síntese proteica em qualquer região do corpo, tá? Ele influencia na replicação celular, então a gente tem lá a pele, a gente sofreu uma pancada. Para essas células reproduzirem, né, fazer mitose para que a gente não tenha dano, a gente precisa do hormônio T3 e T4. Para que a gente tenha atividade física com energia suficiente, a gente precisa que o músculo produza uma proteína lá. Então, o T3 e T4 ativam os músculos, né? Importante no desenvolvimento cerebral fetal infantil. Então, uma criança, ela tem grande quantidade de T3 e T4, tá bem? Por isso que ela cresce, por isso que ela é bem ativa, ela tem aquela energia que ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta cuidar de uma criança, não pode desgrudar o olho, porque ela tem uma energia, parece que ela tem uma pilha 220. Na verdade, ela tem muito T3 e T4, né? Então, estimulam o crescimento, estimulam o metabolismo, isso em todo mundo. Então, tanto o hipo como o hipertiroidismo são alterações genéticas e também alimentares, né? Depende do ambiente, relacionadas à hiperprodução ou à baixa produção, tá, Adriana? Então, pode ser tanto fatores genéticos como fatores externos também, tá? Fatores ambientais que a gente chama. Então, aí um exemplo de uma glândula endócrina folicular, né? Bem interessante. Aqui, ó. Aí as doenças, né? A parte clínica, tem no livro também, tá? Então, o hipertiroidismo, também chamada de doença de Graves, tá? É uma doença hereditária relacionada a um anticorpo lá e à produção excessiva de hormônios tiroidianos. Eu tenho um paciente com hipertiroidismo, tá? O que ocorre na histologia? Então, o médico patologista, ele vai pedir um pedacinho da sua tireoide. Ele vai enfiar um equipamento lá dentro e vai
tirar um pedacinho da sua tireoide e vai levar para o laboratório. Quando ele leva para o laboratório, ele vai ver que a tireoide dessa pessoa, ela tem um colóide fraco, bem xoxo, e tem uma grande quantidade de células foliculares. Ou seja, de vez a folículo ser uma camadinha só, eu tenho várias camadas de células foliculares, então chamada de hipertiroidismo, tá? A pessoa vai produzir muito hormônio e vai crescer a glândula aqui, ó, tem o bócio, eu vou ter a presença de oxifocalmalgia, que chama, desculpa que o nome é difícil de falar, né? Aí é onde eu tenho a protuberância dos olhos, tá? Então, é sinais clínicos característicos de uma pessoa com doença de Graves ou hipertiroidismo. E o hipotiroidismo é ao contrário. Eu também chamado de doença de Hashimoto. É uma doença autoimune que provoca redução gradativa da glândula. Então, é ao contrário disso aqui. A pessoa vai ter uma diminuição da glândula, tá? São os dois tipos de patologia relacionadas aí à tireoide. Quem tem esse tipo de doença apresenta sinais clínicos. Aumenta a frequência cardíaca, a pessoa fica mais irritada, o sistema nervoso, é uma pessoa muito nervosa, né? Uma pessoa que tem olho, assim, a gente chama, né, de olho esbugalhado, tá? Uma pessoa que tem deficiência no seu metabolismo, né? E etc. O último exemplo de glândula endócrina ou mista é a glândula, é o pâncreas, tá? O pâncreas, ele é os dois juntos. Ele é exócrino, que tem glândulas acinosas, que tem um ducto, que a gente viu no esqueminha, e a glândula endócrina, que é a parte endócrina dessa glândula, que é cordonal. A parte endócrina do pâncreas, daqui a pouco eu respondo, tá, Amanda? Só um minutinho. A parte endócrina do pâncreas é chamada de ilhotas de Langerhans, ou seja, como se fosse um oceano, tá, gente? Aonde eu tenho o mar é a parte exócrina. A água do mar é a parte exócrina. Se eu tiver ilhas nesse oceano, então vamos imaginar Filipinas lá, aquele país lá que é cheio de ilha. Eu tenho várias ilhas. Então a ilha é uma porção de terra em meio ao mar. No pâncreas é a mesma coisa. As partes endócrinas, as ilhotas de Langerhans, são porções endócrinas ao meio às porções exócrinas. Tá? Então, a porção exócrina é o mar. Ela é classificada como glândula sinosa, composta, tá? E a parte endócrina são as ilhotas. A gente tem um fígado também que exerce uma função mista e o testículo também, tá? Mas são exceções. Não é toda vez que eles são mistas, não. A gente, predominantemente, só o pâncreas que nasce misto e continua misto. Misto e anfícrino é a mesma coisa, tá? Anficrinas, mesma coisa, tá? Então, deixa eu ver a pergunta aqui. Os sintomas são os mesmos para o hiper e para o hipotiroidismo? Não, tá? Os sintomas são diferentes. Aqui eu dei exemplo só do hipertiroidismo, tá? Então, a gente tem que pegar o livro lá de patologia, de simiologia, vocês vão estudar ainda. Então, são diferentes. Por exemplo, no hipertiroidismo, a pessoa emagrece. No hipotiroidismo, a pessoa engorda. Tem que rever, parece que é isso mesmo, tá? No hipertiroidismo, eu tenho o olho esbugalhado assim, tá? No hipotiroidismo, eu não tenho. Então, vai variar, tá? Então, são sinais e sintomas diferentes. Mas o que importa é que a glândula está toda alterada, tá? É o contrário, exatamente, Adriana. No hiper, a pessoa emagrece. No hipo, a pessoa engorda, que são os primeiros sinais, tá? Então, exatamente, né? Muitas pessoas têm, a gente vai começando a entender agora as nossas patologias. Interessante. Então, depois a gente discute mais sobre a tireoide, tá? Aqui eu tenho a glândula mista, que é o pâncreas ou anfícrina. Aqui, ó, o ducto ramificou, e quando ramificou, ela se ligou aqui ao ácino, né? Aquela porção acinosa, serosa, arredondada, que cai no ducto. Então, a parte exócrina do pâncreas é
seroso, tá? A parte exócrina aqui, ó, o esqueminha aqui, ó, as pizzas, os ácidos, o arredondado, cair no seu conteúdo todo em ducto. Ducto ramificou, beleza? Aí no meio desse mar todo de parte exócrina, eu tenho a presença dessas ilhotas aqui, ó. Ilhotas. Ó, olha ela aqui de novo, ó. Ilhotas. Dentro da ilhota eu tenho vaso sanguíneo. Não é uma parte endócrina, tá? Então a parte endócrina do pâncreas é ilhotas, são porções dentro da parte exócrina. Beleza? A porção exócrina vai produzir compostos acinosos, serosos, que vai cair no ducto, que vai cair no ducto colédoco, ducto pancreático, me desculpa, do ducto pancreático vai cair no ducto colédoco e vai cair lá no nosso intestino delgado. Tá? Então, o pâncreas tem a participação na digestão celular, a parte exócrina. A parte endócrina, que são as ilhotas de Langerhans, vão produzir 3 hormônios. A gente falou do glucagon, da insulina, e tem o outro, que é a somatostatina, relacionado ao crescimento, a outras funções, tá? Aí aqui, ó, na parte endócrina, vai cair na corrente sanguínea e vai para outro lugar. A parte exócrina vai cair em ducto, que o ducto vai levar lá para o intestino, beleza? Então, aqui é o esqueminha que a gente vai ver na aula prática, ó. Ao redor da ilha, eu tenho mar. Então, ao redor da ilha aqui, ó, eu tenho porção exócrina. Olha o ácido seroso aqui, ó. E aqui dentro, aqui, ó, coloração diferente, eu tenho a parte endócrina. Tá? A parte endócrina é formada por células alfa e células beta, por exemplo, que produzem insulina e glucagon. Aqui é a parte endócrina. Tá? A ilhota aqui, ó. Uma ilha ao redor de uma parte exócrina. Tá? Dentro da ilhota, aqui eu tenho só a ilhota, tá? Eu aumentei essa ilhota aqui. Dentro da ilhota eu tenho célula beta e célula alfa. Uma produz insulina, outra glucagon. Bem? Então, para finalizar, pessoal, aqui é o esqueminha da produção tanto da insulina quanto do glucagon. Eu tenho vaso sanguíneo, né? Então, eu tenho a produção da pró-insulina pela célula, a insulina vai depositar o seu conteúdo dentro do sangue para a gente fazer todo aquele esquema que a gente viu no começo da aula, tá? Então, não vou detalhar isso aqui não, que é a mesma coisa da tireoide lá e tem no livro também, beleza? Então, pessoal, é isso. A gente encerrou, tá? O conteúdo de tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, tá? Obrigado aí pela atenção a todos. Eu não vou fazer chamado, não. Teve uma participação mais de 60% da turma, mais de 40 pessoas, né? Então, vou dar presença para todo mundo. E fiquem assim, vamos mantendo as comunicações, tá? Tô com saudade de vocês, tô com saudade da escola, tô com saudade de todo mundo, né? E espero que esse momento a gente continue estudando em casa, continue aí fazendo o nosso dever, tá? E depois as nossas obrigações como médico, né? Então, a importância da carreira médica está também no estudo, está também em estudar direitinho e aprender sobre a matéria, né? E então é isso. Então, muito obrigado a todos. E em relação à prova, já vou dar o recado aqui. A prova vai ser, vou colocar para vocês amanhã, né? Depois da monitoria do Lucas, vou colocar ou amanhã ou quinta, tá? Eu vou decidir ainda. Mas vai ficar 2 dias, né? Então, vai ficar 2 dias a prova disponível para vocês fazerem ela e me responder, tá? As pessoas que estão tendo dificuldade lá no Canvas, às vezes trava, às vezes não dá para responder, tudo, vocês podem mandar no meu e-mail, vocês podem me mandar no particular, né, no e-mail particular, que eu estou corrigindo separadamente. Não vou deixar ninguém ser prejudicado pelo Canvas ou por qualquer que seja a, a, o,
o problema, tá? A única coisa que eu não posso, né, deixar é quem não faz não leva ponto, né? Quem não responde não leva ponto, tá? Então, eu estou corrigindo aos poucos, falta poucos para lançar as notas lá, tá? Lança aos poucos. Tanto o primeiro estudo dirigido de mitocôndria quanto o segundo, tá? Eu estou acabando de corrigir, depois eu vou corrigir a prova. A prova terá valor 10 pontos, tá, pessoal? E um recado dando a todos aqui. É uma prova fácil, tranquila, tá? A prova serve para a gente ver o que a gente aprendeu, né? É uma maneira de avaliar o aprendizado, tá? Então, espero que vocês sejam honestos, tá? Por favor, não copiem da internet aqueles textos grandes, complicados, tá? Vocês vão ter tempo para responder a prova. Então, leia com atenção, responda do seu jeito, faça a frase do seu jeitinho lá, que é melhor para nós, tá? Porque uma frase comprida, um texto grande, praticamente é uma cópia. Isso não quer dizer que você aprendeu, né? Você copiou lá e colou, tá? Então, eu não vou ter pressa, eu vou deixar 2 dias, vocês vão responder com calma, mas usem a palavra de vocês aí, o português de vocês, tá? Que todo mundo vai tirar nota boa, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Quando a gente voltar, a gente vai fazer essas aulas práticas, tá? A gente vai valorizar as aulas práticas e vamos ter prova prática também, tá? Devagar, tudo no seu devido tempo, tá? Um abraço a todos, saúde, cuide dos seus avós aí, cuidem dos seus pais e breve a gente está voltando, tá? Vamos acompanhar as notícias sérias, né, pessoal? As notícias científicas corretas, né? Igual o nosso ministro Mandetta falou, vamos desligar das notícias ruins, negativas, né? Vamos olhar as coisas boas, tá? E temos coisas boas no Brasil aí que vão acontecer. Breve, um abraço a todos. Muito obrigado, saudade. E tamo junto aí. Qualquer coisa pode mandar no particular, tá? Um abraço a todos, muito obrigado. Tchau.